Filosofando está de volta, falando hoje sobre a obra Depois da Morte de Leon Denis. Como há uma sequência na apresentação dos temas das temporadas, seria conveniente que quem tivesse perdido algum programa procurasse assisti-lo através do youtube.com/filosofando ou pela tvmundomaior.com.br/filosofando. Professora Sônia, nós estávamos falando sobre o dever, né? E ficamos devendo para o público uma resposta. Isso, exatamente. Então, Márcia, como que Leon Denis vai falar sobre o dever, a aplicabilidade desse dever nas nossas vidas? Então, ele divide em setores de aplicação desse sentimento tão importante para com a nossa própria vida e para com a vida daqueles que nos cercam. Então ele diz que essas múltiplas formas que o dever nos abre em função de não somente entendimento, mas atitude, ele vai se referir, por exemplo, ao dever para conosco mesmo, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo para com a nossa própria existência. Então, cuidado para com o próprio corpo, conforme nós já falamos em Epicuro, cuidado para com a saúde, Sêneca também falava sobre isso, não é verdade? Então, os cuidados que nós temos que ter para com a saúde do corpo, a saúde do espírito, né? Ao dever profissional que exige o cumprimento consciencioso das obrigações dos nossos encargos. Então, esse sentimento de dever que transcende a obrigação pura e simples. Então, nós, em nossa grande maioria, infelizmente, o ser humano sobre a Terra ainda trabalha muitas vezes em função somente do salário. Não deve ser só isso, é lógico que nós dependemos do dinheiro para a sobrevivência, não é? O trabalho ainda é uma expiação, segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, porque dependemos dele para sobreviver aqui na Terra. Mas ele também pode ser um mecanismo de alegrias, né, e de realizações. Então, esse dever retamente cumprido vai trazer essas alegrias para conosco. É quase como se nós estivéssemos pacificando a nossa consciência, que nos pede algo a realizar, e quando nós conseguimos, ela diz, é isso mesmo que você deveria ter feito e fez. Né? O dever social que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Como nós estamos sendo chamados hoje, Márcia, a servir o nosso país, não é verdade? Infelizmente, vi. Infelizmente, mas talvez felizmente, porque nunca nós pensamos tanto no bem-estar do Brasil quanto agora, não é verdade? Então não devemos ver o que está ocorrendo no nosso país apenas sob o aspecto negativo, mas está sendo uma oportunidade de nós valorizarmos o Brasil naquilo que ele tem que ser valorizado, exercitarmos a nossa cidadania, que é algo que nós deixamos sempre para trás, porque nós somos muito individualistas, nós queremos só saber da nossa vida, da nossa família, das pessoas que nos cercam, mas o país está precisando de nós, né, de uma postura diferente, e principalmente postura de respeito. Então nós estamos aprendendo a duras penas a respeitar o nosso país e a preservar os nossos valores brasileiros, né? A nossa natureza e tudo aquilo que nos envolve. Está sendo um ensinamento muito difícil, mas nós precisamos aprender com ele. Então, o dever social, portanto, o dever para com Deus. Então ele completa dizendo que o dever não tem limites, sempre podemos melhorar. É, aliás, na imolação de si própria que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. Então, nada melhor do que enfrentar a vida com honestidade, com sentimento de cumprimento de tudo aquilo que está nos desígnios de Deus a nosso respeito. Existe um capítulo também nesse livro, professora, em que Denis fala muito sobre o sofrimento humano. Ele diz o seguinte na introdução do capítulo:
Resignação na adversidade. O sofrimento é lei em nosso mundo. Em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem padecido, a humanidade tem derramado lágrimas. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres gravitam ainda sob o jugo da dor. As classes elevadas também não têm sido isentas de males. Entre os espíritos cultivados, as impressões são mais dolorosas, porque a sensibilidade está mais esmerada, mais apurada. O rico, assim como o pobre, sofre material e moralmente. De todos os pontos do globo, o clamor humano sobe ao espaço. Mas, no seio da abundância, um sentimento de desânimo, uma vaga tristeza apodera-se por vezes das almas delicadas. Sentem que neste mundo é irrealizável a felicidade e que aqui apenas se pode perceber dela um pálido reflexo. Márcia, são palavras que trazem para nós, ao mesmo tempo que ele nos revela o valor do sofrimento, nos traz um sentimento muito interessante chamado resignação. Resignação não passiva, né, de aceitar tudo como se nada pudéssemos fazer. Nós precisamos entender o seguinte, que o sofrimento faz parte do processo evolutivo dos habitantes deste plano de provas e de expiações. Ele está no planejamento divino para a nossa evolução. Muitas vezes acusaram o espiritismo e até os espíritas de enaltecer a dor, o sofrimento. Nós não enaltecemos nem a dor e nem o sofrimento. Nós simplesmente nos conscientizamos de que não é possível evitá-los, principalmente quando não depende de nós. Muitas vezes a pessoa humana complica a própria vida, criando sofrimentos e dores que dependem dela afastar. E, no entanto, não afastam, como a questão das viciações e de uma vida não muito cercada de equilíbrio, como muitos fazem, não é? E principalmente pela ação das guerras e dos sofrimentos, como tantos exemplos nos mostram hoje. Leon Denis diz que pela ação da dor, a pessoa larga tudo o que é impuro e mal, todos os apetites grosseiros, vícios e paixões, tudo o que vem da terra e deve para ela voltar. A adversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformações. Sob seu influxo, as paixões más convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do bem. Portanto, não nos conformarmos com o sofrimento, mas procurar conhecer a sua ação educativa sobre a nossa vida e daqueles que nos cercam. E bem sofrer, como Jesus ensina. Como diz o nosso Evangelho. Nós vamos ter que interromper um minutinho, mas voltaremos em seguida.